inglês. Uhum. Sim. Oh, yeah. Então, boa noite, pessoal. Oficialmente abrindo aqui o nosso lançamento online do livro Práticas de Inglês para Adolescentes. Nós lançamos, na verdade, no ano passado. Que dia foi, para quem lembra aí? Oh, boy. Foi 26? 26 de novembro. 26 de novembro, né? Exatamente. Foi muito Exato. lindo, né? Porque presencialmente é diferente, tem aquela energia, aquela troca, né? E network, Foi mesmo. abraçar. Então, é uma E tinha cultura também. experiência única. Mas olha, você sabe que, assim, há males que vem para o bem, né? Agora a gente está fazendo lançamento na Livraria da Vila, Livraria da Travessa, fizemos na Drummond. A gente está conhecendo e abrindo portas em outras livrarias. Oportunidades para eles também. Para eles também, para nós também, para que a gente possa também divulgar as nossas obras em outros lugares. E até então a gente estava só ali na cultura, né? Sempre no mesmo lugar ali, que era lindo, maravilhoso, né? Mas ali acomodadinho, né? Sempre ali com aquele. Então, vai dar tudo certo, tá? Já está dando tudo certo. Já está. O importante é ninguém morrer e todos continuarem lendo livros. Exatamente. Verdade. Vão continuar, os livros vão continuar. Agora a gente está lançando também outras. Não vou falar ainda, né? Porque é surpresa, a gente vai falar o mês que vem só. Já ia falar, né? Mês que vem tem Verdade. já tem Kindle, isso já não é novidade. Mês que vem tem outra novidade, depois vai ter outra novidade, mas vamos por partes. Que beleza. Não, mas as novidades são muito legais. É ruim saber as novidades e não poder falar? É verdade. Bom, então, para quem não me conhece, sou a Roberta Chaves, sou a fundadora da Editora Box, sou a coordenadora editorial, e neste livro, Práticas de Inglês para Adolescentes, eu também escrevo o pós-fácil, né, dando um geralzinho ali, fazendo um fechamento da importância desse livro, né, de como tratar esse pessoalzinho maravilhoso, desses adolescentes que nós já fomos um dia, e como é um grupo, assim, mega especial, e falo dos nossos jogos de cartas em inglês, os box, que foi como tudo começou. A editora Box começou com a linha de jogos de cartas em inglês, que agrada a todas as idades, porque é baralho, é feito pela Copag, então dá para embaralhar, dá para jogar na praia, no clube, porque não tem transparência, isso que é muito legal. Então, adolescentes adoram os nossos jogos. Eu vou ler a sinopse do livro Práticas de Inglês para Adolescentes, e aí depois eu vou pedir para os nossos coordenadores se apresentarem, que trouxeram aí essa ideia do livro, essa ideia maravilhosa, esse projeto lindo para a editora, e aí depois a gente vai pedir para os nossos coautores se apresentarem, e os nossos convidados também, se quiserem fazer pergunta, levantem a mãozinha, fiquem super à vontade, tá? Deixa eu só ver aqui se está todo mundo no mudo por enquanto, só para não ficar fazendo barulho. Estar frente a frente com a geração Z pode ser bastante desafiador. Como nós, professores, podemos proporcionar aos adolescentes aprendizagem significativa? Nesta obra, você irá encontrar as melhores práticas que tornarão as suas aulas mais dinâmicas, relevantes e memoráveis para seus estudantes adolescentes. Cada capítulo reúne ideias, sugestões, experiências de profissionais que atuam há anos na área de ensino do público teen. Este livro é para você, professor, professora, que está em busca de novas formas de se conectar com jovens estudantes e proporcionar a eles momentos prazerosos na sala de aula. Muito bem, então sejam todos muito bem-vindos, e os nossos queridos coordenadores. Vou começar com a Tati Casória, que trouxe essa ideia para a editora Box, porque a gente já estava fazendo práticas na infância, práticas de inglês para adultos, e a Tati falou, mas cadê os adolescentes? A gente, realmente, cadê os adolescentes, né? Daí ela pegou e falou, vamos chamar o Henrique, que também é um especialista em inglês para adolescentes, e formamos esse time maravilhoso. Então, Tati, obrigada, é com você. Só assim para eu ficar quietinha, né? Multa. Então, eu dou aula para adolescentes, crianças, adultos, terceira idade, dou aula para business, dou aula para tudo. Mas, assim, o que sempre me encantou é o brilho nos olhos dessas pessoas que não são mais crianças, não são ainda adultos,
e eles têm, assim, uma vida pela frente e 1.000.002 dúvidas, né? E a empolgação que eles têm para aprender é muito gostoso, contrário do que a maioria dos professores de inglês pensa. Então, existem pouquíssimas pessoas com qual a gente pode dividir essa ideia de que adolescente é um nicho muito gostoso. Então, veio essa ideia mesmo de falar, gente, todo mundo fala de criança, todo mundo fala de adulto, de business, mas quase ninguém fala sobre adolescentes, e realmente não existia nenhuma literatura a respeito de adolescentes, de aula de inglês para adolescentes. Então, essa já era uma ideia que eu tinha, e por causa do lançamento do outro livro que nós estávamos fazendo, o Henrique que estava lá, eu comentei com a Roberta e falei, Henrique, você topa? Ele falou, me explica um pouquinho melhor, mas é ali mesmo que a gente fechou o livro. E virou uma parceria muito gostosa, muito maravilhosa. A gente já viajou junto falando sobre isso. Fizemos English Camp com adolescentes, que foi muito legal também. Então, assim, as experiências de um e do outro são que somam para a gente, às vezes, ter aquele dia ruim que os adolescentes todos estavam morrendo. Vai lá no livro, pergunta para a gente, o que eu faço quando o pessoal estiver meio down, meio sem, sabe, aquela energia, porque adolescente é cheio de energia, né? Então, tem que mantê-los cheios de energia, energizados. E aí surgiu o projeto, e a gente foi chamando pessoas que a gente considerava muito bons no mercado sobre adolescentes, né? Que não foi fácil de achar, porque não tem muitos, né? Então, assim, hoje, com esse livro, quem gostaria de começar esse nicho, quem quiser começar a dar aula para adolescentes, tem aí uma bíblia, de cabo a rabo, você tem 1.000.002 ideias para você poder aplicar com seus alunos, para você poder exemplificar, tem bastante coisa de gamificação, nós colocamos QR codes, nós colocamos links, sites, dicas, sugestões, ele está bem recheadinho, bem legal. Certo, Henrique? Sim. Boa noite aí para todos. Obrigado. Só aproveitando o gancho aqui, e aí fala um pouquinho de como foi a coordenação, que escrever a gente já sabe que você gosta, né, Tati? Porque você já está em, deixa eu olhar aqui em quantos? 4? Muito livre. 5. Quinto livro. Fala um pouquinho assim de como é essa parte assim da como coautora mesmo da escrita e como foi coordenar isso. Escrever é uma coisa, coordenar é outra, né? Então, assim, escrever, você escreve do seu coração, você se expõe, você coloca a sua opinião. Coordenar, você lê o que todo mundo escreveu, você tem que ser muito fiel para dar o feedback mais honesto que você puder, né, para a pessoa que escreveu. Muitas vezes você discorda ou você super concorda. Então, assim, é tecer uma coisa, é tecer um tapete. A cada linha você vai mudando tudo. A pessoa fala, mas, meu Deus, eu já tinha escrito. Muda tudo de novo. Assim fica melhor ou não. Vamos discutir o que você acha sobre aquilo. É uma experiência diferente fazer uma coordenação de um projeto tão grande, com tantas pessoas envolvidas, tão diferentes, e o grande benefício para mim, pelo menos, conhecer um pouquinho mais de cada professor e ver como a gente pensa diferente e como a gente pode aprender com os outros, né? Eu acho isso essencial e muito bacana. Adorei coordenar. Tem os perrengues? Tem aquele dia que você não tem tempo, mas você tem que entregar, mas você tem que fazer, você tem que cobrar? Tem, mas faz parte. É muito legal, e o mais legal ainda é estar todo mundo junto naquele dia. Isso aí também foi muito legal, porque a gente saiu de uma pandemia e pôde abraçar todo mundo pela primeira vez. Eu acho Foi bem legal. isso ninguém paga. Realmente Sim, não. é uma troca muito rica, né? E no dia de celebrar ali não tem preço, é mágico Não, mesmo. e pessoas que assim que eu admiro muito como profissionais, poder abraçar e falar o quanto eu gosto do trabalho daquela pessoa e que eu já seguia fazia tempo. O Henrique, por exemplo, é uma descoberta fenomenal, virou um amigo sincero e honesto, maravilhoso, e eu conheci ele só de internet. E a gente se afinou demais, a gente tem assim feito bastante programas, bastante coisa junto.
e ajuda muito. E eu adorei escrever e também coordenar. Bem legal. E é muito gostoso mesmo nesses dias a gente vê o pessoal dando feedback para vocês. Eu li seu capítulo, eu adorei. Quando você fala tal coisa, nossa, eu também faço isso. Isso me ajudou. É bem gratificante, né? É muito gostoso a gente receber esses feedbacks e ver que um pouquinho do nosso conhecimento que a gente coloca ali num capítulo pode ajudar muitas pessoas. É muito bom. Então vamos, Henrique, agora é com você. Obrigado. Bom, eu novamente, sempre que tenho a oportunidade, gosto de agradecer a Tati por ter feito questão de me incluir nesse projeto como um dos coordenadores e a editora Bock também por aceitar esse convite e permitir que esse projeto tomasse forma, né? Para não soar muito repetitivo, que a Tati já basicamente falou bastante aí do que tem no projeto, uma coisa que eu gosto muito que o livro traz, né, que não é muito frequentemente falado, é justamente a outra face do adolescente, né? Então, nós inclusive tentamos aqui organizar os capítulos de uma forma em que o início do livro traz essa coisa mais personalidade, como lidar com essa fase mais emotiva e difícil do adolescente, né? Então, os primeiros capítulos falam dessa questão de comportamento, de como evitar conflitos, como lidar com eles para tirar o melhor que há neles, né? E aí sim o livro vai passando por elementos mais práticos, ideias mais mão na massa, como por exemplo o capítulo do André, da Fernanda, que trazem ali como trabalhar a língua, como fazer jogos, coisas diferentes. Não vou roubar o momento deles, eles vão falar um pouquinho mais sobre a experiência. E aí também outros capítulos como por exemplo, como ajudar os alunos a fazerem provas, né? Exames de proficiência para adolescentes. Então tá um livro realmente bem completo. Ele fica aqui na minha mesa porque eu gosto de trabalhar olhando para ele. Eu, né, acho que recebo ali toda a inspiração. Foi realmente muito legal. Acompanhar o capítulo de todos, né? Ler assim de cabo a rabo, tá por dentro do projeto, envolvido assim mentalmente, emocionalmente, de todas as formas. E complementando realmente, eu diria que o dia do lançamento foi um dos dias mais memoráveis da minha vida, assim. Foi algo que você vê o livro assim na sua mão, né? Um livro que você fez parte. é, que não fosse por todo mundo que está aqui, ele não existiria. É muito legal ver ele aqui, né, fisicamente. E virou meu xodózinho. Então, tá muito legal. Se você ainda não teve a oportunidade de ler e tá precisando aí dar um novo gás às suas aulas, fica aí a dica. Foi bem bacana. E com relação à experiência de coordenar, diria também que eu já fiz bastante coisa nos últimos 15 anos, já viajei para fora para dar aula em outro país, já trabalhei em escola, colégio, e eu diria que também essa coisa de coordenar um livro foi aí um marco na minha carreira, né? Aquela coisa que realmente vira uma chavinha, entender um pouquinho, né? Uma pequena fração do que é um processo editorial ali de todo o trabalho que existe por trás daquilo, porque o que nós coordenadores fazemos é uma parte só, né? Não fosse todo o resto ali, até mesmo design da capa, a questão das fontes, tudo, né? Que a editora Bock faz é realmente bastante completo. E aí é um prazer estar hoje, né, com essa obra aí pronta. Então, agradeço demais aí, é, por ter tido a oportunidade de participar. Obrigada, Henrique. Eu acho que se a gente falasse para todo mundo todas as etapas do processo, o pessoal desistiria. O pessoal ia ficar cansado só de ouvir. A cada livro tem tanta etapa, né? Desde a leitura crítica, a revisão, diagramação, registros, capas. E Pois é, são por muitos isso que detalhes, existe a brincadeira, né? né? De uma das coisas a se fazer antes de morrer é escrever um livro, porque Eu realmente falo, é um. eu falo para o pessoal que o capítulo tá válido, né, gente? É, Tá válido. Eu falei igual árvore, ainda não plantei árvore, mas eu já plantei a sementinha de feijão. Espero que seja válido. Não, o Só para filho já tem assustar tenho os dois. próximos coautores,
eu vou dizer que a editora Bock, ela fez tudo. A gente coordenou, a gente leu, a gente deu nossa inspiração, nossa opinião, nossa sugestão. Mas até a revisão, a segunda revisão, nem é feita por nós, é feita por uma pessoa competente que só faz revisão. Então, assim, não é um processo difícil. Sim, Não a é. gente vai passando devagarinho, né? Tem coisas que a gente nem fala, a gente só vai fazendo internamente e aí vai passando por partes, realmente o que importa ali para o autor, para ele ver, para ele não ficar desesperado. Ele só vai vendo realmente o que ele precisa, na hora que ele vê já está pronto, já está resolvido, só para aprovar. Então, daí no final dá tudo certo. Se Então é você der o isso. passo a passo, a gente escreve outros livros. Só que não é tão fácil assim. Então vamos lá, vou começar por ordem alfabética, né? Então vamos para o André, que já está aqui todo sorridente, com o microfone na mão. Bem-vindo, André, boa noite. Gente, E boa o noite. André, gente, já que eu gosto de interromper, né? Eu falo para a pessoa falar, dela começa a falar, começa a interromper. O André, ele já lançou um livro aí com a mãe dele, já mais ou menos na mesma época. Quando que é? Quinta-feira agora, né, André? Quinta-feira tem outro Quinta-feira, nossa lançamento. live. Quinta-feira a gente vai entrevistar a mãe dele, que é o livro As Aventuras de Sheldon e Nene, que é um livro infantil bilíngue, que ficou maravilhoso, todo ilustradinho, ficou a coisa mais linda. Vocês vão conhecer a mãe dele, que criou a história, o André traduziu. Bom, só dando spoiler, sim. Então acompanhe lá na nossa página de eventos, que quinta-feira tem outra live. Vamos falar com a Sônia Flosino. Olha só, minha mãe ficou toda feliz lá no lançamento. Que legal, que legal. Ficou super feliz. Gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho lido o nosso livro, o trabalho de vocês. Olha, parabéns, vocês são incríveis. Muitas perspectivas realmente fantásticas, viu? Cada ponto de vista, coisas que talvez a gente não tenha pensado antes. A gente olha e fala, nossa, ele pensou nisso, que legal, né? Porque tem um monte de gaps. Quando eu fui lendo o trabalho de vocês, eu fui percebendo, nossa, quantos gaps aqui que eles encontraram, né? Eles encontraram soluções para isso, soluções para aquilo. Então, realmente é incrível. Igual a Tati falou, é uma Bíblia, tem tudo lá, né? Vários aspectos sociais, emocionais, coisas que eu nem pensei em escrever a respeito, que pareciam coisas que estavam implícitas já, né? Mas não, vocês trouxeram à tona, assim, super detalhista, falaram, muito parabéns. Realmente é um livro fascinante. Eu tenho vontade de entregar alguns assim de presente, né? A gente não pode entregar tudo de presente, mas dá vontade de dar de presente para alguns teachers. Fala assim, olha esse capítulo aqui, que legal, vocês vão gostar, vocês vão melhorar muito nessa parte ou naquela. Precisa, né? Muito bem. Gente, vamos lá. Então, o meu capítulo fala sobre prática, principalmente sobre prática em atividades dinâmicas, né? O que acontece? Ali no na primeira página do livro, vocês vão perceber que é um pouco mais técnica. Eu explico ali, né, os passos ali pedagógicos de ensino, pelo menos da formação que eu tive, né, ao longo dos anos. De expor o aluno à língua, de fazer ele ter awareness, né, entender o que está acontecendo e chegar na prática. E muito do que a gente faz aqui na escola, né, eu tenho uma escola aqui no interior de São Paulo, bem longe, eu acho que de onde vocês estão aí, com muitos teens. A escola realmente tem muitos teens, é o que a gente mais tem aqui. E o que a gente tem feito muito, eu e os outros teachers aqui da escola, a gente tem usado atividades dinâmicas e divertidas com eles. Então, mais ou menos o que a gente faz? A gente expõe a língua que a gente gostaria que eles entendessem, usando muito do que o Henrique faz. Lógico, o Henrique tem todo um talento para fazer todo o design da coisa, assim, é super bonito o trabalho que vocês podem ver quando vocês virem. Porque eu sigo o Henrique, ele vai colocando várias músicas, que ele faz uns trabalhos com Taylor Swift e tal, fica super caprichado, bonito, assim, as capas dele, né? A gente faz um pouco mais simples, a gente coloca a música para tocar e os alunos têm que pegar certa partes da língua, ou eles têm que pegar alguma coisa gramatical, né? Os alunos sempre têm uma task, é isso que é importante. Eles têm uma task, uma tarefa a ser feita, e em cima disso que eles pegam ali, da linguagem que eles escolhem, eles têm que formar a frase, gente. E aí a gente vai, normalmente, a gente vê o que o aluno está trabalhando. O aluno está trabalhando agora but, né? Que é super simples, né? Super simples. Então, dali ele já vai ter que criar uma frase com alguma coisa que ele viu na música,
e vai ter que contrastar ali usando budget. Gente, funciona. A gente tem feito isso, começado a fazer isso com crianças a partir de 5 anos e subido até os teenagers aí com 15. Bom, enquanto os teenagers aceitam, né, gente? Porque depois eles já não aceitam muita coisa a mais. A gente tem que ter muito cuidado. E funciona muito bem com todos, porque todos interagem com música e todos gostam, tá? A gente também trabalha com filme, então a gente vai passar trechos de filme para esses, coisas que eu acho que vocês já fazem bastante também, né? A gente tenta escolher ali, fazer uma curadoria de que filmes seriam interessantes para passar para esses teens e vai trabalhar língua em cima disso. A gente gosta de trabalhar muito com drilling. O drilling algumas escolas usam somente o drilling, né? Todo a aula inteira. Então, o que a gente faz? A gente tenta usar pelo menos uns 10 minutos da aula de drilling. Então, a gente pega algumas frases prontas que o filme traz para a gente. A gente faz esse estudo, que frases interessantes e de expressões boas poderiam sair desse filme. Então, a gente faz esse trabalho, tenta fazer substituição. Então, a gente pega a frase aqui e os alunos têm que substituir por uma outra palavra ou explicar aquela expressão. E assim a gente gera speaking. O foco, na verdade, aqui na escola, na Smart English, é gerar speaking para os teenagers, tá? Então, tudo que a gente faz aqui é pensando em speaking. Eu fui ler o capítulo da Tati aqui, achei bem interessante o trabalho dela com Kahoot, e a gente não estava usando o Kahoot, né? E essa semana nós tivemos aqui na escola o Brownie. A gente leva todos os alunos para a cozinha, os teenagers, e eles têm que cozinhar, e ali a gente gera um speaking através da comida. E aí, depois de fazer o Brownie, a gente teve um tempinho ainda, a gente teve uns 15 minutos, e a gente fez uma atividade de Kahoot, né? A Tati fala isso, né, no dela. E a gente fez um trabalho enorme lá com o Kahoot, sobre o Brownie, sobre a receita, e isso gerou uma competição gigantesca entre eles, para quem ganharia esse Kahoot, e eles falaram muito inglês durante a atividade, então foi muito bom. De novo, gente, não vou me alongar mais aqui, o nosso foco aqui geralmente é gerar o speaking através da prática, tá? É mais ou menos o que a gente faz aqui na escola. E, de novo, parabéns para vocês, tá? O capítulo de vocês está incrível, trabalho, assim, exuberante. Roberta, parabéns, tá? Por ter reunido esse time. Parabéns. Imagina, parabéns para vocês aí, parabéns para a Tati, para o Henrique, né? Para todos nós aí, foi um trabalho coletivo. Preparada, Fê? Então é sua vez, meu amor. Espera aí. Tá muda. Deu certo agora? Ah, beleza. Então, como todo mundo já falou do livro e colocou muito bem, eu acho que para todo mundo que está acompanhando e que tiver a oportunidade de adquirir o livro, vai saber um pouco do contexto que todos nós estávamos no momento de construir, de escrever esse livro, que era de realmente passar um pouco da experiência nossa, do que nós adquirimos durante os anos, né? Entre erros e acertos, e daí compartilhar com outros colegas o que a gente percebeu, o que deu certo e o que não deu, né? Então, eu coloquei, por exemplo, no meu capítulo, que eu falo de Language Awareness, eu coloco que uma descoberta que eu tive, porque eu sou, na verdade, old school, né? Eu sou da época quando os dinossauros ainda estavam na Terra. Então, quando eu fiz a faculdade, terminei e comecei a trabalhar, era tudo muito diferente, ninguém nunca me explicou como isso seria, qual era a dinâmica, como lidar com um grupo de alunos, com outro grupo, né? Porque cada grupo tem a sua particularidade, peculiaridade. Então, foi tudo assim uma descoberta aos trancos e barrancos, né?
E nós não tínhamos, na época, todas as oportunidades que hoje os teachers têm para desenvolver o próprio conhecimento, né? Hoje a gente tem uma consciência muito grande de que a gente tem que desenvolver profissionalmente, né? Nós temos que nos desenvolver profissionalmente. Então, hoje todos nós estudamos muito, vamos atrás, né? A gente tem grupos para dividir as dúvidas, o que se sabe, os infortúnios, as alegrias, então a gente vai atrás. Cada dia, a gente nunca parou de estudar, na verdade. Professor, acho que nenhuma profissão, mas o professor em si, se ele não se adapta ao novo, né? E não tem a flexibilidade para isso, fica muito difícil, né? Eu sou uma pessoa que, quando vi o primeiro computador na vida, que eu mexi no primeiro computador na vida, eu já tinha 25 anos. Então, assim, eu tive que aprender muita coisa, né? E nesse capítulo eu coloco uma coisa que eu fui descobrindo, né? O quanto a consciência de linguagem que os professores têm que ter para poder não apenas desenvolver o vocabulário do seu aluno, ajudar o seu aluno a desenvolver o vocabulário, mas a trazer, a captar a confiança, cativar a confiança dos seus alunos, né? Porque quando você... o estudo de vocabulário é uma coisa assim, não existe fórmula mágica, né? Não é gramática fazendo atividades e tal. Então, é uma coisa que você tem que ajudar o seu aluno a incorporar aquelas palavras, né? E para isso é um trabalho complicado, mas nós temos que estar muito seguros e cientes do vocabulário e daquilo que a gente passa para ele. Então, eu coloco lá algumas atividades, né, exemplos de exercícios, por exemplo, em que eu coloco com idioms, né, com expressões idiomáticas, com collocations, com sufixos e prefixos, certo? Com várias coisas que se aprendia, vamos dizer assim, porque hoje em dia se aprende diferente, mas se aprendia só quando você entrava num determinado momento, você ia aprender a fixação. Só num outro momento você ia aprender um pouco de idiomas, por exemplo, né? Idioms, as expressões idiomáticas, você aprendia só como se fosse curiosidade. Parece que aquilo era uma coisa extra, como os slangs, né? Collocations, então, o aluno não sabia que existe collocation, que palavras, às vezes, são formadas sempre daquele jeito. Um verbo e uma preposição, um adjetivo e uma preposição, sempre usadas daquele jeito para uma determinada função. Então, é importante, se nós queremos formar pessoas, né? Como foi falado agora há pouco, né? A gente trabalha já, o André falou, trabalha desde pequeno, né? Então, se a gente quer educar essas crianças de uma maneira diferente, entendendo o quanto o inglês é importante e fazendo com que eles se comprometam com o crescimento deles, a gente tem que envolvê-los, mostrando para eles o quanto é importante entender daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está produzindo, né? E eu coloco várias atividades, vários exemplos de exercícios que podem ser usados, né? Pelos professores, mas eu termino colocando uma frasezinha para que todos pensem, né? Para que todos os professores, todos que leem o capítulo, pensem, né? Então, eu coloco que adolescentes autônomos, mais responsáveis e comprometidos com seu aprendizado, é aquele que confia no professor, capaz de transformar esse momento importante em algo mais prazeroso e divertido,
E quanto a nós professores, ficamos mais conectados com o mundo deles, porque nós temos que estar sempre procurando. O adolescente, ele não é alguém que senta e recebe, ele discute, ele compartilha, né? Então, a gente tem que estar muito antenado com o mundo deles para a gente poder trazer em sala de aula um Kahoot, né? Para a gente poder trazer em sala de aula um Jamboard para trabalhar com os alunos, né? Então, a gente tem que estar antenado. Isso ajuda a gente, são ferramentas que ajudam tanto a gente, mas se a gente não tiver o conhecimento da linguagem, né, do léxico, a gente não consegue nem criar alguma coisa para poder realmente ajudar os alunos, né? E de uma maneira divertida. Hoje mesmo eu dei uma aula em que a gente estava trabalhando sufixação. E, meu Deus, você colocar tabelinha, fazer o adolescente decorar, isso, pelo amor de Deus, isso é uma coisa horrorosa. Então, o que eu fiz? Eu criei um Jamboard para o meu aluno. E aí, eu coloquei algumas palavras base e ele foi colocando... eu trabalhei 3 categorias só, então ele foi colocando aquela palavra base em qual sufixo pode ser usado com ela. Então, ele pegava o stickzinho, ele mesmo movimentava, né? Depois a gente foi discutindo por quê, ou se usa só numa forma, ou pode usar nas duas, porém com significados diferentes. Então, foi uma aula tão gostosa, o adolescente participa sem que aquele assunto fique chato, né? Então, é isso, eu acho que esse momento em que nós compartilhamos tudo isso com todos os professores, e eu acho que não são só os iniciantes, mas serve para todo mundo, porque a gente tem que sempre rever alguns conceitos, né, e algumas metodologias. Então, eu acho muito bacana, gostei muito de ter participado desse projeto, foi o meu primeiro. O Henrique me incentivou para caramba, porque eu estava muito nervosa, eu não sabia como fazer isso, né? Eu falava, Henrique, não sei. Ele falava, dá sim, vamos lá, se desafie. E eu amei participar, e eu espero que realmente eu tenha contribuído com outros colegas, né? E que a gente realmente possa mudar a forma do ensino da língua em outras escolas e em vários ambientes diferentes. E agora já está em outro, né, Fê? Já estou em outro. Isso, de exames de também proficiência. de exames. Mais um livro aí muito bom, muito mais importante. Um livro que vem com muita coisa boa, muita dica, porque hoje em dia todos procuram os exames de certificação internacional, seja para trabalho, seja para um intercâmbio, né? Essa certificação é muito valiosa. Obrigada, Fê. Fico feliz aí que você tenha gostado da experiência, a gente também adorou. Amei. Os capítulos estão maravilhosos, incríveis, são muito úteis, né? Vocês sabem o quanto vocês estão ajudando aí os outros professores, o segmento como um todo, né? Os profissionais aí que precisam tem muitos que precisam de muita orientação. Então, muito bom. E o Marcos, ele vai falar agora um pouquinho. O Marcos, inclusive, eu convidei ele para participar do livro de exames de proficiência, porque ele é um especialista em Enem. E aí eu falei, não, você não pode ficar de fora, você tem que colocar o inglês para o Enem, esse livro, porque isso ajuda muito, né, os jovenzinhos aí, quando eles vão prestar Enem, muitos têm dificuldade aí com as regrinhas do inglês, redação, né, tem texto, né, tem umas particularidades ali do inglês ali para o Enem. Mas, enfim, agora você vai falar um pouquinho da sua participação no livro de inglês para adolescentes. Seja bem-vindo, meu. Obrigado, Roberta. Gente, boa noite. É um prazer estar participando com vocês. Eu inicio agradecendo a Roberta pelo convite, a Tati pela revisão,
aos demais colegas que me ajudaram, né? Porque essa escrita foi construída a não sei quantas mãos, né? Teve muita gente envolvida, muita gente se ajudando. Eu acho que isso faz a diferença. Na minha vida fez, tem feito cada vez mais. Então, agradeço muito pelo convite e estamos agora nesse outro desafio, né? Falar de certificação. Muito obrigado novamente. E o capítulo que eu escrevi, ele fala sobre reflexões acerca de linguagem, língua e comunicação. Porque quando a gente fala, né, principalmente, eu me peguei refletindo bastante, né, quando eu recebi o convite para falar sobre prática. Então, prática me remete ao ensino, né? Mas como é que eu ensino esse idioma que não é o meu, né? É um idioma que eu aprendi. E então, quer dizer, quando eu falo em prática, né, me remeteu muito a ensinar, a educar. E aí, que língua é essa? Para eu conhecer essa língua, eu preciso conhecer a cultura, né, em que essa língua é inserida, a história desse povo que fala essa língua e em que contexto, quais são os contextos em que esse idioma é utilizado. Para isso, gente, a gente teve que estudar, né? Tem que seguir estudando, porque a língua é algo ativo. Então, assim, entendendo, tá? Vou falar grosso modo, então, de forma muito sucinta, né? Até porque o tema é inesgotável por si só, é bem abrangente, é bem, né, diversificado e amplo. Então, assim, eu entendo a língua de um modo sintético, digamos assim, como sendo inerente à espécie humana, né, e um meio através do qual nós organizamos, né, e nos expressamos, organizamos os nossos pensamentos para expressá-los e transmitir as mensagens. Isso é uma definição muito sucinta de língua. Já a linguagem, o que vem a ser essa linguagem? Já são o conjunto de habilidades que eu vou desenvolver para produzir e compreender os enunciados. Né? Quando eu falo em linguagem, quer dizer, eu estou falando nesse conjunto de habilidades que eu tenho que desenvolver num ambiente normal, né? Digamos assim, de utilização da linguagem. E essa comunicação, ela requer o quê? No mínimo duas pessoas, né? Que vai gerar o quê? Essa manifestação que acontece entre os indivíduos através de diferentes mecanismos que a gente vem a utilizar ao longo desse processo de comunicação. Então, quer dizer, através dessa tríade, me remeteu a um outro desafio que foi o seguinte, de tentar expressar para o leitor de forma simples, né, da forma como eu entendo, porém sistematizada, o que vem a ser esse processo de ensinar enquanto transmissão de um conhecimento. Só que, assim, quando eu transmito esse conhecimento, eu pressuponho, enquanto educador, que alguém venha a aprender. E aí, quer dizer, como é que funciona esse processo de aprendizagem? Principalmente de um idioma que não é o meu, né? Um idioma estrangeiro, enquanto brasileiro falante de língua portuguesa. E, ao longo dos anos, eu fui vendo e estudando cada vez mais, né, acerca do assunto, porque me interessa bastante esse processo de como se aprende. E aí eu cheguei, quer dizer, por intermédio de uma outra obra que eu super recomendo a leitura, né, chamada É Assim que Aprendemos, né, do Stanislas Delarraine, que ele diz o seguinte, que para você aprender, né, você precisa de, no mínimo, 4 fatores. Um deles é a atenção, uma vez que os circuitos que você utiliza nesse processo de aprendizagem, ele vai selecionar aquilo que for interessante. Então, quer dizer, quando eu estou ensinando e a atenção do meu aluno, ela vai se dar para aquilo que seja relevante para ele. Então, é muito importante para nós, enquanto educadores, que a gente tenha isso em mente, que a atenção está atrelada ao que o meu educando considera como relevante. E aí tem o envolvimento ativo, que já é o segundo fator que propicia o processo de aprendizagem. O que é isso? É o meu aluno produzir essas hipóteses, né? Mas para que ele produza essas hipóteses, ele precisa ser motivado e a curiosidade dele precisa ser despertada. Sem isso, sem produzir hipóteses, sem motivação para aprender e a curiosidade, vai ficar um gap, muitas das vezes a aprendizagem ela não se dá de forma efetiva. E aí tem o terceiro fator, que é como é que eu, enquanto educador,
vou abrir espaço para que haja esse feedback para os erros, né? Porque esse feedback para os erros pressupõe que o educando ele venha a eliminar as hipóteses que são inadequadas e ele venha a estabilizar aquelas hipóteses que são positivas, né? E que vão construir a linguagem. Agora, muito cuidado a gente precisa tomar quando a gente vai fazer esse feedback relacionado aos erros, porque se nós causarmos no educando emoções negativas, isso vem a afetar o potencial do aprendizado. É muito frequente, agora nem tanto, mas na minha época as pessoas falarem assim, eu morro de medo de matemática, odeio matemática, porque foi gerado esse feedback negativo, né, e acabou afetando esse potencial. E isso se prolonga ao longo da vida. E aí, quer dizer, para efetivar esse aprendizado, é preciso o quarto fator, que é a consolidação. O que é essa consolidação? É a compilação que o cérebro vai fazer acerca das aquisições que foram feitas e vai transferir essas aquisições para a memória de longo prazo. Para que isso aconteça, a repetição ela é primordial. Por isso que o colega, quando falou do drilling, a prática, a repetição, ela é muito importante no processo de consolidação. E aí, para que essa consolidação venha a ser mais efetiva, aí entra aquela coisa que muitos adolescentes não gostam, que é o dever de casa. Porque através da consolidação noturna é que ele vai fazer um recap de tudo que foi exposto, e aí sim, o que eu ensinei se transforma em aprendizagem. Então, quer dizer, o capítulo, basicamente, conversa bastante entre teoria e prática, para a gente desmistificando, enquanto educadores, e entendendo todo esse processo. Basicamente é isso, eu faço um convite às pessoas para que leiam a obra, porque é fantástica. O trabalho que eu mais me orgulho de ter contribuído foi esse. Eu estou muito satisfeito com o resultado e agradeço muitíssimo, novamente, a Roberta, aos demais colegas e aos presentes. E é isso, gente. Leiam. Muito bem, arrasou. Você contou quase que o capítulo todo, hein? Pois é. Deu um super spoiler aí. Muito bom, muito bom. A Inga, Mariana, Soraya, se quiserem abrir aí o áudio para fazer alguma pergunta, algum comentário, algum elogio, crítica não, tá? Esse departamento não é departamento de crítica. Bom, agora que eu ia falar uma coisa. Não, é um prazer estar aqui. Eu começo a falar porque eu gosto de falar. E a Gabriela Zuques é uma amiga que eu conheço há muitos anos, né? A gente trabalhou juntas em São Paulo e eu já há muitos anos estou fora do Brasil, mas é uma amiga muito querida e eu também conectei para conhecer o trabalho de vocês e dela, né? Ela deve estar com a filha pequena dela dando uma canseira nela, então não pôde conectar, mas é essencial esse tipo de trabalho que vocês fizeram, esse tipo de livro, porque eu já não trabalho com inglês, já faz bastante tempo que eu não dou aula de inglês, mas eu dou aula de alemão e em casa a gente fala 4 idiomas. Então, é bastante presente toda essa questão da aprendizagem e do language acquisition, né? Então, é o que eu falo para os meus alunos, que a maioria são mexicanos, porque eu estou na cidade do México, mas eles vão ao colégio alemão, onde vai meu filho também, e as mães ficam desesperadas, porque elas não falam o alemão. E eu falo, bom, eles estão aprendendo através de estarem submersos no idioma, né? Então, como o Marcos mencionou, é bem isso, assim, eu acho que cada idioma tem a sua mentalidade, cada cultura tem sua mentalidade, e a linguagem, o idioma transmite isso, né? Então, com meu filho, que tem quase 10 anos, a gente fala, não tem lá, a gente fala português, alemão, espanhol, inglês, tudo misturado. E dependendo do idioma, também o assunto, né? Então, o tema que a gente discute depende às vezes vai para um idioma, vai para o outro. Então, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, e agradeço vocês me darem a palavra, é assim, vocês acreditam, e não sei quem poderia responder, mas vocês acreditam que esse tipo de livro, aunque, que é espanhol, aunque eu já nem sei como é que é em português, mas
mesmo que foi escrito para classes em inglês e foi, né, com esse objetivo, pode ser aplicado para outros idiomas, porque é aprendizagem de idiomas, né? Fica aí a dúvida aí. Óbvio, os adolescentes são muito parecidos em todos os lugares e as mentalidades são diferentes, mas acho que a maneira de aprender é basicamente a mesma, né? E as ferramentas que aqui estão, elas podem ser usadas, por exemplo, por países de língua espanhola. Eu não vejo problema, por exemplo, de eu ler um livro que tenha sido escrito para professores de espanhol, porque nós vamos compreender. Eu acho que eles também vão entender a parte de português, e ali tem tantos... Por exemplo, a Fernanda deu exemplos de como colocar, como fazer tabela, o Henrique deu outros exemplos sobre música, sabe? Eu dei exemplos sobre tecnologia, então tudo isso pode ser utilizado. Aproveitando, Roberto, eu posso ler uma palhinha do que foram os capítulos, porque já que as pessoas estão em aula, é por isso que eles não estão aqui, tá, gente? Não é porque não querem estar, eles estão em aula, então nem todo mundo pode participar. Olha só, transforme seus alunos em aliados. Lógico, se você não fizer o adolescente gostar de você, ele não vai te dar a mínima. O que considerar ao ensinar adolescentes? Importância do vínculo no processo de ensino. O que seus alunos estão tentando mostrar? Construção emocional. Como se aproximar dos adolescentes na aula de línguas. Aula de línguas. Qualquer ela que seja. Você pode aplicar ao alemão, ao italiano, né? Então, por exemplo, você está num outro país dando aula de alemão para mexicano, você pode aplicar tudo isso aqui também. Como manter uma relação de amizade com alunos teen, sem perder o foco e o propósito, mundo real na sala de aula, expansão de conhecimento, empoderamento, engajamento, short stories, cooking, né? Propostas didáticas, habilidades criativas, ferramentas práticas, atividades dinâmicas. Gente, isso aqui, eu juro por Deus, eu tive a ideia, tá? É o meu bebê. Eu já tinha escrito 2 outros livros antes, mas é uma coisa tão importante para quem não dá aula ainda para adolescente, para quem está começando a dar aula para adolescente, é uma bíblia, você acha tudo o que você precisa aqui. Eu, assim como a Fernanda, sou da época dos dinossauros, sim, com muito orgulho. Não havia nada naquela época, mas nada, sabe, nada. Hoje você entra no YouTube, você entra no não sei o que, você dá uma aula assim, show PowerPoint, não sei o que, não tinha nada, nada. Eu fico imaginando uma pessoa que está saindo da faculdade hoje, não fala ainda muito bem inglês, mas quer esse nicho, ela pega isso aqui, ela faz milagres, ela faz o todo. Quisera eu ter tido um apoiozinho, alguém que me falasse como fazer, que direção tomar, uma sugestão. A gente não teve nada. Vocês aqui têm, olha, não sei nem quantos capítulos são, bastante. Lindos, capítulos maravilhosos, exemplos fantásticos. Você pega seu telefone, já que vamos falar de tecnologia, põe ali no QR Code, você é direcionado direto para o link, ou para o site, ou para onde você precisa. É fantástico, gente, isso aqui não existe, não existe. Acho fantástico. Se eu não tivesse escrito, se eu não tivesse tido a ideia, eu compraria sim, e ainda passaria para todos os meus amigos professores de teenagers. Sério mesmo, de tanto que eu gostei. Muito bom. E aí muitos desses conceitos são universais, então, lógico, vai ter aqui acho que são 29 capítulos, ou 28. Dentre eles vai ter uns 2 ou 3 que é bem específico para alunos de inglês. Mas de uma forma geral você consegue adaptar tudo para sua realidade. Então, from teachers to teachers, mas também de maestros para maestros e outras línguas aí também. Eu vou pedir para vocês pensarem aí com carinho numa mensagem final, uma frasezinha. Eu acho que ninguém vai perguntar mais nada, né? Mariana não abriu, Soraya também não. E aí, vou pedir para cada um falar assim, bem rapidinho, 1 minutinho, uma mensagem final ou uma frasezinha aí de inspiração, uma dica, o que vocês quiserem para a gente poder encerrar.
E já finalizando aqui a minha parte, agradecendo mais uma vez a participação de vocês e que vocês tenham muitos e muitos momentos memoráveis, como o Henrique falou, né? Que realmente para muitos coautores no dia de lançamento é um momento que a maioria fala a mesma coisa. Nossa, esse foi um dos melhores momentos da minha vida, foi um momento assim realmente único e eu fico muito feliz e grata de poder fazer parte desse momento na vida de vocês e agradecer mais uma vez a parceria e a confiança e que vocês colham muitos frutos aí de todo esse trabalho de vocês, que é todo mérito de vocês mesmo. Então, fiquem à vontade para abrir agora o som e deixar uma mensagenzinha bem rapidinha aí, final, para a gente se despedir. Bom, eu sou a Soraya, né? Eu trabalhei com o Marcos até o ano retrasado, então eu pude acompanhar aí na prática, né, o profissional que ele e que essa parte teórica que foi escrita por ele é muito coerente em relação ao trabalho que é feito, né? Então, é um profissional maravilhoso. Eu já tenho meu exemplar, lógico, né? Então, vale sim muito a leitura. Então, é uma honra, né, ter trabalhado com ele, com esse profissional maravilhoso, e agora está podendo acompanhar aí os frutos, né, da prática que ele tem exercido aí. Muito obrigada. Obrigada, Soraya. Bom, posso então? Bom, acho que, assim, realmente agradecer novamente a editora Bock pelos trabalhos incríveis que estão sendo lançados aí, cobrindo várias áreas do mundo do ELT para muitos professores brasileiros, né, já que os livros são escritos em português, e também para estudantes de inglês, e de deixar esse compartilhamento de experiências e ideias tão acessível e tão fácil para todo mundo, né? Seja você aí um aspirante a escritor, seja você um leitor ávido, a Bock aí é uma editora que vai com certeza estar presente aí na sua vida. Então é isso. Você aí que está com adolescentes, que mesmo que dê aula para adolescentes há muitos anos, é como a Tati bem brinca, né? A Bíblia não pode faltar na sua coleção. Então, Se ninguém vai falar, eu vou falar também. Muitos anos de prática, muitos anos de experiência, né? E tudo que eu sei é que você tem que fazer tudo com muito amor. Você tem que gostar muito do que você faz. A partir do momento que você gosta do que você faz, você transmite. É uma coisa assim, é como se você tivesse uma força interna, você transmite tudo aquilo. Jamais as suas aulas serão esquecidas. Esses teenagers crescerão, vão virar adultos, eles vão te chamar para a festa do casamento, eles vão te chamar para o chá de bebê, eles vão te chamar para o dia que eles passarem naquele masters da faculdade que ele fez. Então, assim, o bacana de você dar aula para teenagers é você ter essa participação na vida de um ser humano que você ajudou a formar. Então, faça com muito carinho, muito amor, porque o reward, a recompensa é muito grande, muito grande. Eu acho que todos nós aqui pensamos da mesma forma e deixamos um pouquinho de nós dentro da vida de cada um que passou por nós, né? Então, façam com muito amor. E, gente, compre o livro que é maravilhoso. Eu amo esse livro. É xodó, né, Henrique? Oi, gente. Eu agradeço muitíssimo a fala da Soraya, agradeço aos colegas, aos demais participantes, à Bock, aos colegas que me ajudaram nesse processo da escrita do capítulo. E eu gostaria eu termino o capítulo com o seguinte pensamento, né, do Heráclito, que diz o seguinte: nada é permanente exceto a mudança, não poderás entrar 2 vezes no mesmo rio. Então, é isso, o processo de ensinar, ele não é permanente, porque a forma como eu aprendi é diferente da forma como eu ensino. E o que eu ensinava algum tempo atrás, que eu também sou um pouquinho jurássico, um pouquinho bastante, não é a mesma como eu ensino hoje em dia a essa geração.
Então, quer dizer, não poderás entrar 2 vezes no mesmo rio, é isso. Nós somos seres mutantes, né? Então, a gente está em constante mutação, graças a Deus. Beijo a vocês e muito obrigado, viu? Posso falar? Espero não ter entrado na frente de ninguém. Não, eu queria também agradecer por essa oportunidade e dizer para todos aquela frase que eu coloquei no final, né? Aquele pensamento que eu coloquei no final, eu queria acrescentar dizendo que assim não é vergonha nenhuma não saber alguma coisa, né? Não é vergonha nenhuma não ter aprendido isso. A gente sempre está estudando, a gente sempre está buscando coisas novas, aprendendo uns com os outros, inclusive com os nossos próprios adolescentes, que ensinam para a gente muita coisa. Então, aceitar o novo, porque não tem como voltar para trás, né? Como o Marcos falou, né? Andar para frente sempre, buscando novas maneiras de uma forma ou de outra, como a Tati falou, marcarmos a vida dos nossos alunos, mas sempre pela confiança que a gente cativou, que a gente conquistou deles, né? Então, através de um estudo, através de uma reciclagem de muitas das nossas formas de pensar, né? Que a gente tem que ir, inclusive, desconstruindo coisas para construir coisas novas. Isso é muito importante. Então, é isso que eu espero e é isso que o livro traz para todo mundo, né? Uma proposta de desconstrução para a construção de uma maneira melhor de nós ajudarmos os nossos alunos que estão sempre em evolução, né? Muito obrigada. Obrigada, Fê. Eu quero terminar aqui, não sei se entrou já. Entrou? Não, acho que não. Entrou, não estou vendo aqui a minha. Deixa eu ver. Tá saindo o som, Roberta? Não. Tá, eu tô vendo todo mundo, né? Que eu tô naquele modo galeria. Ah, tá bom. Gente, eu quero então aqui, ó, terminar dizendo, o nosso foco aqui na escola é speaking, tá? Nós somos speaking oriented. Tudo que a gente faz aqui é tentando fazer o aluno falar. Eu quero terminar com uma frase aqui do meu capítulo que eu escrevi, de um educador inglês que eu sigo, eu gosto muito, que é o Jim Scrivener. Nós não deveríamos esperar que o livro didático ensinasse tudo para nossos alunos. Às vezes isso já aconteceu comigo no passado, de acreditar que o livro que a gente usa em sala de aula a gente pode simplesmente confiar nele que no final da lição o aluno vai saber tudo o que a gente propôs, ou que o livro está dizendo que ele vai saber. Eu acho que talvez vale a pena a gente pensar, e é por isso que eu acho que esse livro aqui é tão importante, né? Vale a gente pensar que o livro está trazendo, o livro didático de sala de aula traz coisas muito boas que a gente deve fazer, e ele dá um norte para a gente. Olha, o aluno deveria estar falando tal coisa no final dessa aula. Mas como a gente faz para saber se esse aluno vai estar falando mesmo ou não? Como a gente chega a essa conclusão? Porque ele fez o exercício escrito no livro e isso é o suficiente? É exatamente aquilo que a gente queria? Eu acho que a métrica, a grande métrica do inglês, pelo menos é isso que a gente acredita aqui, é se ele vai estar realmente fazendo speaking no final dessa lição, dessa aula que a gente tem, daquilo que a gente ensinou. E esse livro, ele traz, pelo próprio nome dele, gente, práticas, né? Ele traz várias práticas de como a gente pode fazer isso acontecer. Isso é muito incrível. Eu leio cada escritor aqui, cada capítulo de vocês, pensando como eu posso fazer isso virar prática? Como isso pode fazer o meu aluno falar mais inglês em sala de aula? E como eu posso ajudar o meu aluno a chegar no final dessa aula falando aquilo que ele aprendeu, usando o que vocês escreveram, o que nós escrevemos aqui. Então, eu acho que essa é a grande importância desse livro. Realmente o nome diz mesmo, né? Práticas. É uma bíblia, eu acho que todo teacher deveria ter, e nós vamos usar esse livro aqui na escola esse semestre para fazer uma rodinha de ensino com os teachers, para que nós possamos colocar em prática cada capítulo que está escrito aqui, tirar alguma coisa de cada capítulo
para usar nas nossas aulas. Então, quem não comprou ainda, vale muito a pena. E aproveitando que vocês estão falando essas frases lindas, tem uma frase de Platão que fala que a gente conhece uma pessoa muito mais em cinco minutos de jogo do que em 1 hora de conversa. Então, não deixem de usar os box, os nossos jogos de cartas em inglês para estimular, para facilitar a aprendizagem e para conhecer melhor o outro, né? Porque não precisa ser só na sala de aula. Os jogos é para a gente usar com os amigos, né? Com as pessoas que a gente ama. Gente, então, vamos fazer um print? Antes que eu esqueça. Sorrisos. Cheers. Deixa eu salvar aqui. Peraí, deixa eu só salvar a fotinha aqui para não perder. Obrigada para todo mundo que esteve aqui. Obrigada, André. Obrigada, Marcos. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Henrique. Obrigada, Rô, por terem estado junto nesse projeto maravilhoso que muito me engrandece e me orgulha, viu? Eu coloquei o link aí da loja, o link direto para o livro, para já ficar registradinho, mas é só entrar no nosso site, quando alguém perguntar, editoraboc, né, .com.br ou loja.editoraboc, entrou no site, tem o link para a loja, entrou no Instagram, que é a Editora Boc, também tem o link para a loja, então é bem facinho ali de achar, e alguns dos coautores também têm o livro, né, então podem sempre entrar em contato com os coautores para poder estar adquirindo aí um exemplar. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez aí pela participação, pelo tempinho precioso de vocês, né? Que a gente sabe que hoje em dia é tão corrido para todo mundo, mas obrigada aí pela dedicação de poderem estar um pouquinho aqui conosco, tá? Beijo, boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo lançamento.